um excelente sábado para você sintonizado aqui na tela da Band Triângulo. Estamos chegando com os donos da bola, trazendo tudo ou o que tem de esporte para a gente comentar nesse fim de semana. Chegamos a mais uma semana de quarentena, sem futebol, sem vôlei, mas está assim de assunto para a gente comentar hoje. E você já está vendo aí que nós estamos acompanhados dos nossos comentaristas, Ronei Bentes e Matheus Adam. Vamos começar com o nosso patrimônio. Tudo bem, senhor Ronei Bentes? Como está o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Patrimônio no bom sentido, tá? Deixa bem claro. Eu entendi, né? Entendi. Perfeito. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Uhum. E dentro da atual situação, tá tudo bem, né? Tem destaque? Tem destaque. O destaque é essa incerteza quanto à continuação ou não do Campeonato Mineiro. Alguns clubes já dispensaram os jogadores. Esse é um assunto que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Matheus Adam, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Ronei? Tudo bem, amigos ligados nos Donos da Bola? O Matheus está isolado nos últimos dias, está de quarentena, mas veio aqui para gravar os Donos da Bola. Exatamente, sempre em prol do esporte. Sempre. Tem destaque? Tem um destaque, eu vou trazer a questão dos salários, né, que os jogadores da primeira divisão vão ter, estão numa negociação com a CBF a respeito desse quesito. Eu gostaria de propor uma solução, mas depois a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora é hora de entrevista e é hora de vôlei aqui nos Donos da Bola. Porque nós trouxemos na última semana a informação muito bacana de que o Uberlândia Start Gabarito conseguiu acesso para a Superliga Masculina, divisão principal. Veio numa estilingada só, né? A Série C, depois a Série B e agora está na Superliga principal. Na semana passada ele conversou por vídeo com a gente e agora o professor Manuel Honorato, técnico do Uberlândia Start Gabarito, que conseguiu esse acesso, está com a gente para conversar por vídeo. Tudo bem, professor? Muito bom ter o senhor aqui nos Donos da Bola. Boa tarde, amigos do programa Donos da Bola. É uma satisfação imensa, né, estar compartilhando com vocês um pouco dessa experiência, dessa ascensão, como você já bem falou, né? Ronei Bentes, você conhece há muito tempo o Manuel Honorato. A gente falou na semana passada que é um cara que encampou de vez o vôlei aqui na nossa cidade e agora consegue essa glória. Está à sua disposição. É verdade, foi uma caminhada longa, duríssima, né? Acompanhei o início do trabalho há cerca de 20 anos, né? E fui testemunha do trabalho que o Manuel Honorato desenvolveu ao longo desse período aí, com muitas dificuldades, né? Às vezes encontrando portas fechadas, mas sempre acreditando que o resultado viria. E ele está aí, o time hoje, o projeto hoje é uma realidade. E eu pergunto o seguinte, Manuel, pelo trabalho que foi feito, pela base que vocês têm, pela estrutura que vocês pretendem montar, essa equipe chegou na elite do voleibol para ficar, realmente? Ronei, a gente, na verdade, começou já a partir do momento que a CBV confirmou, né, a entrada do Uberlândia e do Guarulhos na Série A, na elite do vôlei masculino da Superliga. No outro dia, a cabeça dá 1000 voltas já, né, já fazendo um planejamento. Depois que a cabeça deu voltas, a gente já vem sentando aí, né, trocando uma ideia prematura com os nossos patrocinadores, a Start Química e o Gabarito, né? E, na verdade, depois de ter conversado com muitos marqueteiros de Uberlândia, né, e essa vivência toda, 35 anos dentro das quadras como técnico, né, o projeto aqui em Uberlândia há 20 anos, como você bem falou, acompanhou tudo, não tem por que uma equipe entrar numa Superliga, né, e no outro ano pensar já em cair. Ou seja, todo esse planejamento que nós estamos fazendo, planejamento de portfólio, planejamento financeiro, planejamento de plantel de jogadores, né, a gente tem que entrar para tentar se manter. Esse é o objetivo de todo clube que vem de uma Série B para A, ele tem que tentar se manter. Então, como eu hoje coordeno esse projeto, se qualquer palavra negativa que eu falar, eu tenho 4 pessoas que estão me auxiliando, preparador físico, auxiliar técnico, assistente, e de repente, se eu falar negativamente que o Uberlândia vai apenas participar, isso ia ter um tom extremamente negativo, né?
Então, em relação a isso, a gente sabe que começar a entrar primeiro com estrutura, porque a vida me ensinou a seguinte frase: se não tiver estrutura, não entre. Então, eu acredito que a gente, se entrar, o convite está aí, né? Já estamos fazendo um planejamento e entrar para ficar. Aqui é Matheus Adam. Gostaria de saber, o gabarito, como o time, como ele é formado por jogadores mais jovens, essa base vai continuar para o próximo ano? Como vocês pretendem trabalhar essa questão das contratações com os jovens atletas? A contratação depende desse plano piloto, né, desse planejamento que nós estamos elaborando. A gente não pode contratar ainda ninguém sem saber, se eu brinco com esse ditado, se a gente vai ter um milho ou milhões, né? Então, a gente não sabe ainda e depende dessa plataforma dentro desse projeto, né? Mas a equipe base, ela continua. Haja visto que nessa semana que se passou, eu já conversei dos 18 jogadores, nós já conversamos com 14 jogadores, todos eles se manifestaram o desejo de permanecer em Uberlândia. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu converso com o levantador Eric, que foi do Minas, foi nosso levantador essa Superliga B, foi um jogador de seleção brasileira das categorias de base, jogou sul-americano, mundiais. A gente conversa com o 15º jogador. Então, respondendo sua pergunta, Matheus, a contratação ainda é início, porque a gente depende do volume de dinheiro, da estrutura que vai ter, mas grande parte dos jogadores querem ficar. A nossa comissão técnica está ouvindo cada um deles, o desejo. Todos que conversaram conosco foram unânimes em querer ficar. E eu acredito que seria uma boa estratégia Uberlândia manter a sua base e trazer alguns reforços. E o vôlei masculino, na última temporada, nessa atual temporada, passou por algumas dificuldades. Algumas equipes tiveram muitas dificuldades, não é? E eu pergunto o seguinte: nós temos aqui em Uberlândia hoje uma grande referência, né, que é o Praia Clube. E eu pergunto se para vocês o Praia, o modelo que o Praia utiliza atualmente, seria também uma referência para vocês? Sim, uma referência seria, né? Não há, não existiria qualquer tipo de pressão. O feminino, com esse resultado, esse boom todo que deu em Uberlândia, esse sucesso todo, trazer algum tipo de pressão para o masculino. Mas a gente sabe que existe referência, você tem que se basear por quem está no topo e não pela estrutura que está em último lugar da tabela, né? Só nesse aspecto, existe sim, até porque eu, supervisor e técnico do time do vôlei masculino, tenho muito contato com o André Leles, que é o supervisor das meninas. A gente sempre vem trocando figurinhas, quando falta algum material lá, eles vêm para cá, quando falta algum material aqui, a gente sempre tem essa parceria, até porque ele foi meu diretor na época do TC. Mas a gente quer pensar grande, primeiramente pedir a Deus que confirme essa nossa participação e todo mundo possa sentir dois fatores que é o motivo de entrar numa competição, que é paz e alegria. Para a gente fechar, queria dizer, você falou como que foi depois que vocês descobriram que iam subir, depois da reunião com a CBV, como que foi botar a cabeça no travesseiro, acordar no outro dia e falar assim, pô, eu sou um treinador de um time de Série A do vôlei, e para a gente fechar mesmo, queria que você desse um recado aí para a torcida de Uberlândia, que começasse a apoiar também mais o time de vôlei masculino, porque teremos Superliga masculina também aqui da Série A no ano que vem, professor. Eu acredito que Uberlândia, eu já vinha falando isso há alguns anos em entrevistas, eu acredito que Uberlândia vai se tornar a cidade brasileira do vôlei. Haja visto o trabalho que é feito dos dois naipes. Acordei normal, assim, com muita alegria, né?
Pena que foi dessa maneira, do coronavírus, mas nós estávamos em segundo da tabela e a justiça foi feita. A CBV fez o que qualquer entidade faria. Acordei bem feliz com a minha família, sempre me dando um apoio muito grande, isso é muito importante, né? Mas a gente sabe que essa felicidade, não que ela vai durar pouco, a gente sabe que tem um chão pela frente, né? Tem que montar um projeto, tem que empresas apoiar. Eu espero que o trabalho seja definitivamente correspondido pelas empresas, né, de Uberlândia e da região, que o vôlei masculino lutou tanto, haja visto que vocês mesmos falam que acredita que o vôlei masculino veio para ficar, porque tem um link grande com a sociedade, os bairros, atletas dos poliesportivos, esse apoio com a Futel aí, ou seja, a coisa vem da base, da sociedade, e quando tem um alicerce muito grande com o social, provavelmente esse projeto vai ser duradouro. Perfeito, professor Manuel Norato, técnico do Uberlândia, Start Gabarito. Muito sucesso e conte com os donos da bola, professor. Valeu, um grande abraço, um imenso prazer participar junto com vocês aí. Maravilha, esse Manuel Norato que vai ter muito trabalho a partir do ano que vem. Vamos para o intervalo nos donos da bola, já tem mais entrevista com Felipe Surian, ex-técnico do Uberlândia. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com os donos da bola na tela da sua Band Triângulo para mais uma entrevista. Gente, tem assunto demais. A gente acabou de conversar com o Manuel Norato e já temos outro convidado. Ele entrou em contato com a gente na semana passada, né, Ronê? A gente conversou semana passada com o Fabrício Tavares, diretor de futebol do Uberlândia Esporte Clube, que falou sobre a polêmica do contrato do ex-técnico do Verdão, Felipe Surian, que também está aqui nos donos da bola. Felipe Surian, depois que você saiu do Uberlândia, você está por onde, professor? Como está? Vitor, tudo bem? Ronei, Matheus, os torcedores do Uberlândia. Após a minha saída do clube, retornei à minha cidade natal, né, que é Juiz de Fora, onde a gente possui alguns negócios, né, minha esposa. Eu também tenho alguns negócios no ramo da construção civil, né, e quando eu não estou trabalhando, fico mais perto da família, né, e dos outros negócios que nós temos. Bom, eu gostaria de perguntar aí ao professor Vitor o seguinte. Professor Surian. Surian, desculpe. Seu professor é você, de maneira alguma. Vai lá. Surian, o seguinte, é porque o Fabrício, diretor do Uberlândia, esteve aqui na semana passada, falou sobre aquela multa que causou muita polêmica. A multa que seria de 500 mil, o Uberlândia não reconhece essa multa, garante que é apenas de 500 mil reais. Afinal de contas, aliás, 50 mil reais. Afinal de contas, Surian, qual é o valor real dessa multa do seu contrato com o Uberlândia Esporte? Chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico para o clube e para o torcedor, seria até cômico, porque é inadmissível, né, um clube como o Uberlândia tratar uma situação tão grave, né, e tão profissional, porque se atribui. Eu entrei na Justiça do Trabalho, mas também a gente tem hoje o amparo, o treinador tem um amparo da CBF, onde traria um prejuízo maior para o clube, né, a respeito dessa situação. No primeiro momento tentei buscar acordos onde não foi atendido, né, e está no papel, né, Vitor? Acho que contrato, todo mundo que é profissional, né, você é bem amparado. Né? Minha contratação foi... Eu tinha outras propostas antes do Uberlândia, por isso foi feito um contrato daquele jeito. Enviei. A multa é 500 mil realmente, né? Foi bem conversada, foi bem estipulada, como o contrato que enviei a você aí, né? Tudo bem organizado. Tem os valores do salário, das premiações, a multa, tem a assinatura de todos os membros da diretoria, né? Todos firmaram e sabiam que havia esses valores no contrato, então não tem o porquê de agora
cultivar outra situação. Tá certo, professor. O Fabrício Tavares, o diretor do futebol do Uberlândia, ele também falou na semana passada que o senhor se recusou a usar materiais com o patrocinador da equipe. Essa história também confere? Disse várias coisas, né? Várias inverdades, né, Vitor? Chega a ser lamentável. Um clube grande, uma cidade com enorme estima por futebol, uma imprensa muito competente, e ele vir a público falar mentiras, onde as medidas já estão sendo tomadas, porque ele vai ter que provar agora, né, onde está esse contrato, quem foi firmado, os valores. O meu contrato foi enviado a vocês, o único contrato que eu tinha, né, não tinha contrato com patrocinador algum, né, então vamos mais uma vez desmentir essas pessoas que acabam atrapalhando o futebol brasileiro. Agora, Surian, eu gostaria de fazer uma outra colocação também. É o seguinte, quando você foi contratado, foi praticamente uma unanimidade entre a torcida, porque tinha feito um bom trabalho da outra vez que você tinha passado pelo Uberlândia. E, infelizmente, o trabalho não deu certo. Na sua opinião, o que aconteceu que dessa vez o seu trabalho não obteve os resultados que todos esperavam? A torcida, depois, né, da minha passagem aí em 2018, na Série D, onde fizemos uma boa campanha, sempre mantive amigos e acompanhei o Uberlândia, né? Pediram a minha contratação, né? Fizemos um bom trabalho de pré-temporada, né? Deixo aqui até ao torcedor, nós temos que lembrar de quem trabalha em favor do clube, no caso, em especial Juninho, preparador físico, trabalho excepcional, junto com o Paulão, treinador de goleiro. Tem o Paulão da Massa, que é o roupeiro do clube, o João, massagista, os staff, todos ali do CT, excelente trabalho, né? E o planejamento era, a gente sabia que os 4 primeiros jogos seriam difíceis, né? Como foi. Nós fizemos 2 bons, excelentes jogos contra o Atlético e contra a Patrocinense, onde não efetuamos bom resultado devido às penalidades perdidas, mas o volume de jogo foi altamente estipulado e melhor que o dos adversários. O jogo contra a Caldense, que saiu um pouco do esperado, mas nos demais jogos nós tivemos um volume melhor. O trabalho não deu certo nas 3 rodadas, né? Infelizmente perdemos penalidades, tivemos um volume melhor de jogo, mas não transformando em gols. Mas a sequência da competição mostra que a mesma equipe no qual eu trabalhava teve performance igual, e as bolas começaram a entrar. Então, vieram as vitórias, mas a gente já sabia desde o início da competição que seria difícil os 4 primeiros jogos, visto os adversários. Adversários esses que são, que mostraram dentro da competição serem os mais efetivos, e os demais jogos foram sequenciais com equipes inferiores à nossa, a do Uberlândia. Então os resultados vieram, mas os frutos são do Juninho, preparador físico principalmente, um excelente profissional, faz um grande trabalho, e ele, com certeza, ele é grande responsável pelas vitórias aí do Uberlândia. Perfeito, professor. Para a gente encerrar, a gente já quer agradecer a sua disponibilidade, né, Ronel? Acho que está bem explicado o lado dele, né? Fizemos ponto, o espaço, né? O mínimo que o jornalismo exige. O mínimo que o jornalismo exige, né? Ouvimos as duas partes. O Fabrício colocou aqui a posição do Uberlândia e a gente democraticamente abriu aqui o espaço para que o professor Surian pudesse também dar a sua versão sobre o que aconteceu nessa sua passagem, um tanto quanto polêmica pelo Uberlândia. Com certeza, professor. E agora, o que vem aí pela frente? Já te agradecendo. Já está pensando em trabalhar de novo? Sei lá, gostaria talvez de um dia voltar ao Uberlândia? Acho que essa situação pode ser contornada. Já agradeço a participação, professor. Muito obrigado. Vitor, agora é aguardar, né, a situação complicada que está do país, do mundo. Passar, o futebol está parado, aguardar com a família, cuidar bem da família. E te agradecer novamente,
você, Ronei, Matheus, ao torcedor do Uberlândia, mandar novamente o meu abraço ao Juninho, ao Paulão, da Comissão Técnica. Esses são os verdadeiros responsáveis pela boa campanha após a minha saída, porque o planejamento foi feito junto com eles lá no início de dezembro, até mesmo o André Venturini da Lábios, fisioterapia, onde participou junto com a gente. O meu abraço a todos, aos torcedores, e que o Uberlândia possa, cada dia, cada ano, crescer mais dentro do cenário nacional. Eu acho que esse ano também tem eleição no clube, é a oportunidade dos associados mudarem um pouco o panorama e colocarem pessoas mais capacitadas, principalmente na direção do futebol do clube, que pelo menos falem a verdade. Tá aqui, grande abraço, fiquem com Deus. Tá explicado o lado do professor Felipe Suriães, técnico do Uberlândia, trazendo o outro lado dessa história. Último intervalo nos Donos da Bola, daqui a pouco a gente fala da paralisação no Campeonato Mineiro, que vai até o fim de abril, se voltar o campeonato. Voltamos já. De volta com os Donos da Bola na tela da sua Band Triângulo, e a gente agora discute essa paralisação no Campeonato Mineiro, porque nessa última quarta-feira a Federação Mineira confirmou que todas as atividades de futebol estão suspensas até o próximo dia 30 de abril. E aí eu jogo para vocês dois. Estamos já no último bloco, vamos agilizar o debate, mas vai ter futebol? Vai ter campeonato? Situação preocupante. A CBF está garantindo que não começa o Campeonato Brasileiro sem o encerramento dos campeonatos estaduais. Eu, particularmente, não sou tão otimista, não acredito nisso. Acho que os campeonatos estaduais estão seriamente comprometidos e tenho minhas dúvidas se eles vão continuar, se eles vão terminar. Até porque algumas equipes por todo o Brasil já estão liberando definitivamente os seus jogadores. Caso aqui da região do time do Patrocinense, que já rescindiu o contrato, acertou com todo mundo. Agora, se o campeonato voltar daqui a 30 dias, e aí? Falaram com que time o Patrocinense vai entrar em campo? Vão tentar contatar os atletas de novo para ver se eles jogam essas duas últimas rodadas. Agora, o Matheus e o Ronei também pode comentar. Aí já não seria o caso, é lógico que é um fator externo, mas será que a gente não poderia pensar enfim, sincronizar o campeonato, o calendário brasileiro com o campeonato europeu? Essa é a melhor opção que eu vejo para a situação do futebol brasileiro hoje. Até porque também as situações não tem uma previsão de quando vai resolver. Tendo em vista que o campeonato europeu geralmente ele começa entre agosto e setembro, são 5 meses, 4 meses que o pessoal teria para conseguir reorganizar o campeonato brasileiro. O futebol brasileiro em si, né? Então acho que essa seria a melhor opção, né? Qual que era a sua sugestão que você tinha dado no destaque? É o seguinte, rapidinho. A gente está vendo que os times da primeira divisão, os jogadores, enfim, estão num debate sobre a questão salarial, né? Se pagar, nesse tempo que está parado, pagaria 50%, 25%, pagaria integralmente. E eu tenho uma sugestão para esse pessoal. Vamos fazer o seguinte, os jogadores, a gente sabe que cada um tem a sua vida, mas essa porcentagem do salário deles que seria recolhida, né, que não seria paga, eles poderiam juntar esse dinheiro e ajudar instituições de caridade que vão precisar de alimentos, pessoas que vão precisar de ajuda nesse período que, infelizmente, o comércio hoje em dia não está funcionando, enfim. Doar cesta básica, máscara, álcool gel, enfim, coisas de higiene. Acho que essa seria uma boa situação para poder o futebol integrar na sociedade. Aliás, várias personalidades do esporte no mundo inteiro já estão fazendo isso, né? Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, o Marcos, goleiro do Cruzeiro, o Marcos, goleiro do Palmeiras, aqui no Brasil também, está fazendo a sua parte. A sugestão é boa. Agora, em relação à adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu, acho que é um assunto meio complicado. Há muita gente favorável, mas há uma corrente contrária, inclusive o presidente da CBF. Eu vi uma entrevista dele dizendo que esse assunto, pelo menos por enquanto, não está em pauta, não será discutido. Já se mostra como ele é eleito, né? O modo como ele é eleito depende de interesses de federações estaduais. Exatamente. E isso muito dificilmente vai acontecer. Até semana que vem, senhor Ronei Bentes. Até a semana que vem, tomara que notícias mais otimistas em relação a essa última semana aí, que realmente não foi nada fácil não. Um abraço a todos, bom final de semana.
Um abraço, Matheus. Um abraço, Vitor. Um abraço, Ney. Até semana que vem com notícias melhores, se Deus quiser. Pessoal, um grande abraço para vocês. Estamos de volta no próximo sábado, às 11h30, às 18h50, com os donos da bola. Um abraço para o pessoal da Polo Air, sempre dando aquela força no figurino pra gente. Se cuidem. Até mais.